Muito boa tarde e bem-vindos a mais um evento do MIAP. Hoje temos connosco a Holande, que nos vai fazer a apresentação da proposta Dicotomia, a vencedora do concurso que fizemos para a Câmara Municipal de Loures. Sim, Parque da Encosta do Conventinho. Exatamente, da Encosta do Conventinho. E temos connosco a Ana Pacheco e o Vítor Esteves, ambos arquitetos paisagistas, e dou-vos as boas-vindas ao nosso evento. Obrigado. Obrigado pelo convite, à PAP, pela iniciativa também. Portanto, nós somos uma empresa do Porto, mas também trabalhamos em todo Portugal, principalmente, e achamos que é importante também este tipo de concursos para a nossa prática, para o desenvolvimento da nossa profissão, e quantos mais a PAP também conseguir mediar e tentar promovê-los melhor. Sim, vocês são, na verdade, para nós, muito importantes, porque são os vencedores do primeiro concurso que a APAP elaborou, todas as peças do concurso, e portanto estamos muito, muito contentes. Para nós é uma primeira, isto é assim que, pronto, muitos parabéns e obrigada. Sim. E como o Vítor também estava a dizer, agradecemos também a iniciativa, e realmente é importante podermos todos discutir espaço público e sobretudo numa escala de parque. Portanto, quando este desafio foi lançado, este concurso, nós vimos que ele ia acontecer e decidimos que realmente tínhamos que concorrer, porque não há assim tantos concursos para parques a acontecerem, e quando acontecem acho que é um momento bom para a profissão e para todos podermos participar, e portanto foi esse o desafio que nós sentimos quando decidimos concorrer. Obrigada. Obrigado nós. Queres começar? Vamos partilhar, está bem? O que é que nós aqui estávamos, o projeto do parque assenta aqui num princípio também que passa pela análise do território, uma escala que acaba por não ser muito alargada, mas com uma análise nos permite perceber aqui a evolução que este espaço sofreu em termos urbanos. Esta planta de 1950, da década de 60, mostra-nos aqui um território que era sobretudo composto por quintas burguesas, em que identificamos aqui a Quinta do Conventinho, outra quinta também importante, a Quinta do Peixeiro, aqui é todo o espaço de várzea, e vemos esta também evolução e o desenfrear da construção, que nos veio trazer aqui um conjunto de loteamentos mais ou menos expectantes, e que também consolidaram isto e estão a consolidar em termos urbanos, mas no meio disto tudo também se perderam coisas e conexões, espaços agrícolas, ligações. E nós também começamos por uma ideia, que Gonçalo Ribeiro Teles também defender esta ideia de paisagem, uma paisagem que era um contínuo que se transformou, e esta ideia de como é que nós passamos também a ter uma paisagem mais contínua, e esta ideia também dos corredores que são interligados, e foi a partir daqui também que surgiu o termo dicotomia ecológica, ou um parque agroecológico. Perceber que de um lado temos, neste caso, uma área urbanizada em expansão, programada, do outro temos um espaço de várzea que pelas suas características foi preservado, e temos este espaço que é um espaço central que tem uma capacidade, um potencial de transformação ecológica e social. Ou seja, temos aqui um momento de charneira, quase entre os dois
entre os dois momentos, uma cidade que se expande e se consolida por um lado, e por outro lado uma várzea que se mantém com as suas características mais naturais, e por isso achamos que este poderia ser o elemento agregador destas duas realidades ao mesmo tempo opostas, e a relação que este espaço poderia ter com os outros espaços poderia criar aqui oportunidades de ligação e conectividade, e portanto viéssemos resgatar esse contínuo natural que também era característico desta paisagem. Muito bem, importante também identificarmos aquilo que era característico propriamente desta paisagem, que identifica, mesmo estando inserido a Quinta do Conventinho, estando inserida aqui no parque, é o primeiro aspecto que marca este projeto. Todas estas referências envolventes, a própria Quinta do Peixeiro, todas estas linhas de água e as oportunidades que também existem aqui na envolvente e que subsistem, permite-nos identificar aqui o parque realmente dessa forma, um espaço que surge aqui nesta conexão de vários corredores, nesta ligação também intra ou extramunicipal ou supramunicipal deste Parque da Várzea e Costeiras, com percursos já delineados e que há uma expectativa que seja um espaço mais metropolitano. E depois, claro, o Parque Adão Barata, logo, portanto, no imediato com a possibilidade de ligação direta, e depois também o Parque do Rio, que irá acontecer, e portanto mais um parque aqui com uma possibilidade de conexão. Foi para nós também importante perceber como é que as pessoas poderiam aceder e quais os movimentos, por isso é que desenhamos estes círculos de 400, 800 e 1 km, para perceber o que é que poderia ser pedonal, o que é que poderia ser ciclável, que afluência de pessoas é que poderíamos ter, e se elas conseguiriam mover para este parque, tanto de bicicleta, como a pé, como de metro, e portanto pensarmos isto à escala de uma utilização tanto de proximidade como depois de uma utilização mais regional, e aí já mais apoiada pelo metro e por outras infraestruturas viárias. E também por essas lógicas aqui previstas e programadas também da expansão da própria rede metropolitana de Lisboa, cuja rede está prevista também uma expansão que vai passar e vai transformar esta zona viária num espaço mais partilhado e com outras lógicas de mobilidade, uma mobilidade que vai incluir a ciclovia, ou seja, vamos ter aqui um futuro parque que vai aqui agregar outras lógicas também de mobilidade suave e que são importantes também no desenvolvimento do próprio projeto. Para além disso, a questão das linhas de água também marcamos nesta planta de análise como elementos estruturantes para o contínuo verde, e também como elementos a preservar e que deveriam definir também a proposta. Aqui já passamos para a proposta em si. Havia, claro, um programa de concurso que já estabelecia algumas coisas que o parque teria que promover e algumas ocupações. Também já havia esta frente urbana de edificação que já estava prevista no próprio concurso. O concurso também já estabelecia aqui a requalificação deste eixo de acesso da Nacional até à Quinta de Conventinho, e depois uma proposta de requalificação dos viveiros municipais. Para além disso, havia também alguns elementos, como vamos ver de seguida. Uma das questões eram as entradas, estavam definidas 5 entradas, uma ligação aqui ao Parque Adão Barata, depois outra ligação da Nacional até à Quinta de Conventinho, depois uma ligação mais a sul, outra mais a oeste e a outra mais a este, todas elas mais próximas das novas frentes urbanas e dos novos edifícios que ainda irão surgir.
Havia para nós também esta relação com o Parque Adão Barata, que era essencial para o desenvolvimento deste parque, e também a partir depois do Parque Adão Barata, uma ligação ciclável pelo Parque das Várzeas Costeiras. Nós começamos por dispor o programa interpretando a paisagem existente, o que é que achávamos que teria mais potencial e em que zonas. Encaramos que havia aqui uma zona mais central do parque, que tanto pela relação visual com a várzea, como pela relação do meio encosta com o conventinho, tinha uma capacidade de absorção maior, e onde poderíamos colocar infraestruturas como a cafeteria, o parque infantil, o parque canino, uma zona mais de street workout, e portanto aqui seria o core de todo o parque. Depois vimos também este espaço mais relacionado já com a Quinta do Conventinho, e que já tem também os pomares e as hortas como um espaço para a criação das novas hortas urbanas, e depois toda esta zona como um espaço com maior potencial para atividades físicas, colocação de estruturas de apoio, de campos de apoio, e depois toda esta zona já com caráter mais diferente, em que temos a Quinta do Peixeiro, e achamos que esta zona, a relação que ela mantém com as linhas de água, com as ruínas da quinta existente, tinham todo um potencial para a criação de um núcleo rural, em que aí poderíamos ter a pastorícia, podíamos ter os animais, podemos ter uma zona mais de educação ambiental, e portanto dividimos o parque nestas funções, e numa função também que seria o anfiteatro. Estava previsto em concurso a criação de um anfiteatro. Nós depois, numa interpretação do território, assumimos o anfiteatro como uma zona mais superior, com umas vistas desafogadas sobre a paisagem envolvente, e com uma capacidade de média, de larga escala para alguns eventos e festivais. Portanto, num macrozonamento, eram estes os elementos que compunham o parque. Sim, o desenho aqui surge também uma lógica mais orgânica, mais natural, propositada. Isto de forma a tentarmos integrar, ou seja, não sermos impositivos na própria relação do desenho com o espaço, e tentar integrar as pessoas também neste processo de deambular, no processo também de andar no parque a diferentes escalas, ou seja, de cá temos aqui também lógicas de circulação diferenciadas, que nos também estruturam o próprio parque. Todas elas funcionam quase como um circuito em que não há falta de ligações, e depois há percursos, há entradas principais e há percursos secundários e terciários que nos vão ligando com o envolvente imediato. Todo esse programa, só destacar a questão das clareiras, que são também espaços de vida importantes aqui nesta lógica e nesta abordagem natural, todas elas envolvidas aqui por um coberto arbóreo também que se pretende qualificado, integrador também do existente, e que se assumem em diferentes, com diferentes abordagens, quer sejam os declives mais inclinados ou mais planos. Assim como também nas relações de vista com o próprio conventinho, não é? A Quinta do Conventinho, em que se pretende também não esconder a cerca ou a quinta, mas integrá-la de uma forma quase natural, como se já existisse. E a questão das linhas de água, que também, as linhas de escorrência, que surgem aqui 3 mais pronunciadas, fruto também destas evoluções e transformações urbanas que ocorreram e vão ocorrer, e que era importante também fazerem parte do próprio espaço, e também elas estruturaram o próprio pensamento e o próprio desenho, ou seja, trabalhamos com a água para chegar a uma lógica também de parque mais
inclusivo nas várias vertentes. Sim, e também numa lógica em que toda esta encosta cada vez se torna mais impermeável, não é? Mais densa, e que, portanto, esta relação ainda de um grande espaço verde é também por si uma grande hipótese de permeabilidade numa zona que está cada vez mais impermeabilizada. Para além disso, também a questão das vistas, que para nós também foi um dos elementos essenciais, estabelecer os eixos visuais mais importantes, digamos, que se poderiam ter a partir da Quinta do Conventinho e de alguns momentos de circulação do parque, garantindo que havia sempre esta relação do parque com a várzea e do parque com a cidade também. Especificando um pouco mais, portanto, a ideia da existência para nós de um atravessamento entre o Parque Adão Barata e o Parque da Quinta do Conventinho, seria importante nesta relação aérea que existisse, não fazendo parte integral do concurso, porque também não era esse o objeto, mas achamos que no futuro será importante fazer uma ligação de espaço público contínua. É também importante esta lógica de entradas e de momentos de ligação entre esta malha urbana e a parte do parque, né? Temos aqui pontos-chave que funcionam também como pontos de ligação com a cidade e pontos principais. As entradas em si também funcionam como momentos mistos, em que temos esta lógica de integração da vegetação com zonas de estar. Pronto, a vegetação teve sempre um caráter muito presente na lógica de definição do espaço. Sim, o objetivo não era estar a criar grandes praças de entrada ou, claro, uma clara distinção que há uma entrada no parque, mas de uma forma não demasiado marcada, mas com alargamentos de um percurso a convidarem para entrar no parque. Aqui focamos na parte central, da Praça Central, que, como podem ver também, esta lógica associada de estadia com a vegetação muito presente. A própria cafetaria surge como um elemento integrador no espaço, ou seja, isto é uma cafetaria com uma cobertura verde que nos permite depois relacionar uma zona de esplanada e ter esta ligação também, como estávamos a referir há pouco, com os equipamentos-chave aqui do parque e que também, por norma, às vezes são controlados, não é? A questão dos pais estarem próximos dos filhos que estão a brincar num ambiente mais natural, de parque infantil, o parque canino também, nesta lógica próxima também com o novo desenvolvimento urbano e a parte também do parque desportivo. Uma linguagem também sempre muito natural e com uma lógica mais de madeiras, esta forma também de explorar os espaços infantis ou os de recreio infantil não como espaços de equipamentos puros ou unos, mas com espaços de exploração e de aventura das próprias crianças, ou seja, tentamos aqui integrar quer as pedras, quer a madeira, quer estes elementos de troncos que poderão ter depois alguns equipamentos, mas uma lógica também de contacto com a própria natureza. O próprio parque canino surge numa lógica também natural, não numa lógica de equipamentos também, mas pronto, esta ligação das pessoas com os animais também será importante. A cafetaria é um exemplo também do que estávamos a prever, uma relação muito forte entre o interior e o exterior, em que a cobertura ganha só um destaque como elemento de cobertura, e esta lógica também de espaços de estar associados muito a áreas de vegetação e confortáveis em termos bioclimáticos.
Esta era uma visualização do que estávamos a propor, uma lógica também natural de integração, em que também temos esta relação com a Quinta e cerca do Conventinho, e estamos cá em baixo num espaço, mas estamos sempre ligados quer com a várzea, quer com o parque em si. Passando aqui para esta zona mais nascente, temos aqui a ideia do armazém, associado depois a um picadeiro, a requalificação de um edifício e a sua integração com valências mais pedagógicas. A ideia de reutilizarmos a ruína como espaço de pedagogia, que também terá sempre pensado futuramente em como dinamizá-lo e como um elemento âncora de todo este espaço, qualificando também as suas características que ainda existem, questões da água, dos elementos de água pré-existentes, e criando aqui também uma linha de escorrência, linha de água, que acontece a vários níveis e em vários momentos, associados também às características do próprio terreno, em que temos aqui uma zona mais declivosa e depois uma zona mais plana, e outra zona mais declivosa, associada também a esta alteração de cotas que vai existir com a introdução desta frente urbana, que nos define aqui um ponto-chave também de uma bacia de infiltração, retenção, que depois liga também à Ribeira da Milhada. Estas linhas estamos a apontá-las, ou esta bacia estávamos a apontá-la também como um elemento de atravessamento, ou um espaço também de contacto entre as pessoas e a própria água, que será importante também na vivência do próprio espaço. Também uma lógica de gestão do espaço associada à pastorícia ou à forma de integração dos animais no próprio controle dos prados. Portanto, tentarmos aqui integrar toda uma lógica de vivência associada ao É uma paisagem parque. que ainda se mantém com algumas características agrícolas, não é? Sim, ou seja, termos aqui uma presença ainda muito marcante daquilo que que é a característica aqui produtiva do próprio espaço. Isto é uma simulação também dessa relação, aqui da ruína, da lógica do armazém e de toda esta bacia de retenção, de infiltração. Portanto, esta lógica de água sempre muito presente, em que temos também aqui, ao longo de todo o espaço, micro-bacias ou micro-retenções e infiltrações de água, minimizando também todo o impacto que a parte mais construída e que está em consolidação terá, e que o próprio parque também, os caminhos, as próprias áreas declivosas mais ou menos inclinadas, não é? Podem ter também na gestão da água. Passando para um ambiente mais de horta e de relação com a Quinta de Conventinho, portanto, isto o facto de localizarmos aqui as hortas está relacionado também com o espaço ser um espaço do antigo horto, ou campo de horta associado à Quinta. Encaramos também este desenho como um espaço, um desenho não impositivo também de horta, ou característico das hortas tradicionais, mas um espaço também mais orgânico, comunitário, que se pretende também integrar as pessoas numa lógica de cultivo e que depois poderá ser associado quer à Quinta Pedagógica ou ao futuro desenvolvimento deste centro cívico, nesta relação sempre de cultivo de pessoas, desenvolvimento ou uso do parque. Também a presença aqui associada a esta zona de franja, porque também tínhamos aqui previsto uma zona de estacionamento, a única zona de estacionamento que estávamos a prever no interior do parque,
pronto, associada também a esta valência desportiva, portanto, a prática desportiva às vezes faz-se em momentos de fim de tarde, circulações que às vezes também são mais rápidas de trabalho, e era necessário aqui criar uma zona também de estacionamento, da restante área em si, com os novos desenvolvimentos urbanos também não sentimos essa necessidade. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, as hortas, para além de haver uma parte de integração da comunidade, também estávamos a prever que poderiam ser atribuídas a escolas ou terem uma função também social, e que depois poderia haver uma relação com a Quinta do Peixeiro enquanto núcleo mais rural de venda de alguns produtos, de promoção de um produto feito no parque. Era um bocadinho essa ideia de promover o parque através da sua própria produção enquanto elemento produtivo. Sim, havia aqui também lógica de criação ou de potencial de criação de um produto a partir do parque, não é? E quero a horta ou eventualmente depois uns pomares ou o pomar vão permitir também a criação eventualmente de um produto que seja característico da Quinta do Conventinho, parque de Conventinho. Também nessa relação parecendo um desafio interessante, e pronto, a Quinta Pedagógica e a horta surge também nesse contexto. Portanto, aqui são os esquemas explicativos e a relação também com a vegetação que é mais local, que fazia todo sentido, uma vegetação adaptada às condições, adaptada. E aqui também com algumas variações, né? Temos zonas mais úmidas, temos zonas mais associadas a zonas de escorrência, depois temos zonas mais secas e zonas mais de meia encosta, onde também há uma vontade de preservar vistas e, portanto, a vegetação também se ia abrindo e fechando, mais densa e menos densa conforme a ocupação. Ora assumia um desenho mais orgânico e mais de integração também de elementos, e ora desenhos mais geométricos, mais de características de pomar e de zonas de produção. E todas as orlas eram mais orgânicas também para a criação de mais momentos e também para permitir diferentes momentos de crescimento da vegetação, integração dos edifícios e outras construções, portanto, periféricas ao parque. E quando pensamos num parque desta dimensão de 33 hectares, temos que ter esta atenção também à manutenção e à gestão do próprio espaço, e estes esquemas refletem um pouco isso, a gestão da água, que vai aumentar a retenção e a umidade no próprio parque, permitir também que existam diferentes habitats derivados desta lógica mais úmida. A questão também da manutenção, uma manutenção seja adaptativa, integrada com animais, a questão também dos prados e o uso deles de forma muito expressiva, quer ao nível das questões de ser um prato mais florido, ser um espaço mais cortado, ser um espaço mais regado, ser um espaço mais seco. Portanto, e estas lógicas todas vão contribuir para a criação de um parque integrado com estas lógicas também muito importantes de manutenção equilibrada e reduzida. E pronto, todos estes aspectos entram nessa lógica, ou seja, não pretendemos aqui um parque cortado, todo ele cortado, pretendemos um parque que seja adaptado e que seja também ajustado a cada momento. Sim, deixando as zonas de clareira mais multifuncionais como zonas de corte e de rega, e todas as outras zonas com crescimentos mais livres e de pratos floridos e pratos de sequeiro, portanto com menos cortes e menos necessidades de rega. E aqui temos uma perspectiva geral, também estamos a acabar a apresentação. Esta lógica de ligação que será aérea, estamos aqui a propor que seja aérea, nesta relação com o Parque Adão Barata. Entrada principal do parque,
esta lógica também mais de circulação mais rampeada, que será necessária para também termos aqui uma adaptação ao terreno e manter também o parque acessível a pessoas com mobilidade condicionada. A questão da quinta, associada sempre também aqui ao miolo do parque, um espaço também de ligação, quer nestas zonas de circulação principal, quer também neste corredor que está a ser requalificado, ou que existe um projeto para requalificar. E pronto, estabelecer toda esta lógica também de drenagem, e vemos aqui que foi uma lógica que influenciou bastante as nossas opções de projeto, e todo o programa que estará associado também aos novos desenvolvimentos urbanos envolventes. E acabamos por agradecer também à APAP e também dizer que esta iniciativa do MIAP 2022 é uma boa iniciativa, e espero que continuem também a promover este tipo de iniciativas. Sim. Portanto, e acabamos com a ficha técnica também nós somos arquitetos paisagistas, coordenamos também o concurso, mas trabalhamos também com Gilberto Pereira, arquiteto, e com a ETECONS na parte de engenharia. Obrigado. Obrigada. Eu deixo agora aqui o desafio para quem nos está a ver através do Facebook. Temos 25 participantes através do Facebook, por se quiserem aproveitar para pôr alguma questão ou fazer algum comentário em relação a esta proposta. A Sofia e o Vítor, acho que estão dispostos a responder, certo? Nós temos um delay de alguns segundos para o Facebook, assim que temos de esperar só um bocadinho para ver se temos algumas respostas, mas eu gostaria só, enquanto aqui que esperamos, de ressaltar, primeiro agradecer a vocês por estarem aqui a apresentar, mas também à Câmara Municipal de Loures por nos ter dado esta oportunidade de elaborarmos os elementos para este concurso, que eu acho que parece que é óbvio, não é? Quando se tem um programa que está desenhado por arquitetos paisagistas e para arquitetos paisagistas, pois pode-se garantir uma alta qualidade de propostas, como é exemplo a vossa proposta aqui, que está excelente. Eu já tinha visto antes, mas acho que é importantíssimo divulgar-se o que se está a fazer e também divulgar que se consegue este tipo de propostas, exatamente isso, quando é pensado por arquitetos paisagistas, não é? Porque tem-se uma visão diferente do espaço, não é? E eu acho que vocês, com esta proposta, traduziram exatamente tudo aquilo que significa o projeto de arquitetura paisagista, a conectividade de todos os elementos construídos e naturais, assim como a ligação entre o rural e o urbano, tendo em conta, como vocês disseram, o macro e o micro, mas tudo de uma forma muito... não se percebe bem as transições entre uma e outra, está muito bem conseguido, e nota-se que está baseado num conhecimento técnico, mas traduzido numa proposta estética impressionante, assim que dou-vos os parabéns. Entretanto, obrigado. Não tenho aqui comentários nenhum no Facebook, assim que, bom, uma vez mais, muitíssimo obrigada à Sofia e ao Vítor por não só nos apresentarem a vossa proposta e participarem deste concurso com a Câmara Municipal de Loures, mas também por participarem no nosso MIAP 2022 com a vossa apresentação. Esperemos que para o ano que consigamos fazer mais algum evento convosco e tenhamos outros projetos para apresentar, se calhar já obra feita, se calhar algum avanço neste projeto, quem sabe. Assim que... Esperamos que sim. Muitíssimo obrigada a todos e até ao próximo evento do MIAP. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.